Que o preço de tudo está absurdamente caro, isso a gente já sabe. O que a gente ainda não sabe vai aprender a cuidar bem do nosso dinheiro. O que me levou a tomar essa decisão foi o fato de estar dependente do cartão de crédito para fazer as compras mensais aqui de casa. Quando isso aconteceu, eu comecei a observar de forma diferente aqueles gastos que eu tinha com aquelas besteirinhas que eu acreditava que não ia fazer diferença no mês. Era um pedacinho de bolo aqui, um sorvete ali, e no final 200, 300 reais todos os meses com essas besteirinhas e que poderia ter sido evitada e também investida em outra coisa. O primeiro ponto para mim foi eu conhecer o real valor da minha dívida, porque eu não sabia quanto de fato eu estava devendo. Eu acumulei essas dívidas no período em que eu precisei ficar de auxílio-doença, então mesmo depois eu recebendo esse valor retroativo dos períodos que eu fiquei sem receber, mesmo assim eu não consegui colocar tudo em dia, porque em todas as dívidas eram acrescentados juros e multa. Então o valor total da minha dívida foi de R$ 1.650,04. Depois de conhecer o valor da minha dívida, eu quis anotar tudo o que eu costumava consumir com muita frequência e que levava boa parte do meu dinheiro embora. E quando eu comecei a anotar, eu senti que eu poderia incluir nessa lista algumas coisinhas aqui da feira de casa que eu já não estava tão satisfeita, como, por exemplo, o hambúrguer empanado. É coisa que não tem mais gosto de absolutamente nada. O molho extrato de tomate. Sempre que eu abria um para fazer um molho aqui de macarrão, por exemplo, e eu precisava guardar o que sobrou na geladeira, sempre estragava, mofava, e eu comecei a sentir muito nojo disso. Então, foi uma boa oportunidade para realmente incluir isso na lista e não trazer mais na feira. Outra coisa é a variedade de shampoo. Eu tenho aqui 5 variedades de shampoo e um único condicionador. Pra que tanto shampoo, minha gente? Ainda tem muita coisa que eu quero incluir nessa lista, mas para começo, tá ótimo. Conheci as dívidas e anotei o que eu não quero comprar. Chegou a hora de conhecer as despesas fixas e acompanhar os gastos mensais. De despesa fixa, eu só preciso pagar a escola e a internet. E aqui eu vou anotar tudo que eu consumi na feira e tudo que for comprado por fora, como, por exemplo, um pão, um queijo, uma mortadela. Acabou um arroz, não é dia de eu ir lá na feira, eu vou aqui na barraca e compro 1 quilo, que custou R$ 6. Eu quero que isso não aconteça mais, inclusive, porque no mercado, o arroz custa quase metade do preço. A primeira semana do mês é aquela que a gente costuma ir no supermercado para fazer as compras. Então, como isso não vai mais acontecer, eu defini também uma lista para a compra semanal. Gente, eu fiquei muito orgulhosa porque eu consegui trazer absolutamente tudo e nada além do que está escrito nessa lista. Com exceção desses que tem um risco aí no meio da palavra, era porque não tinha ou porque eu tinha que ir para um outro local mais distante para poder fazer a compra e como eu já estava com muita sacola, eu não quis trazer. O valor total ficou de R$ 166,83. No dia seguinte, eu precisei voltar para buscar as coisas que eu não tinha conseguido trazer no dia anterior. Nesse segundo dia eu já não fui tão bem, porque eu abri a sessão para 2 caixinhas de chocolate que deu R$ 26, mas que também não é nada fora da curva, porque a gente está na Semana Santa e aí as meninas ficaram muito felizes e é isso. Estou muito orgulhosa de mim e acredito que eu vou ficar muito mais feliz quando eu perceber que no final do mês não tem fatura para